deputado Gilson não está presente, então a deputada Maria do Rosário, inscrita para falar contra o relatório. Bem, senhora presidente, eu me inscrevi aqui com esta posição, mas eu preciso declarar que a nossa bancada está em diálogo, está dialogando sobre o relatório e sobre os elementos que ele traz, porque ele traz, o primeiro aspecto é que nós temos total concordância, demos nosso aval para a criação dessa subcomissão, porque acreditamos que essa subcomissão construiu um procedimento adequado para a Comissão de Constituição e Justiça, que é compilar uma série de matérias e de forma a buscar coerentemente trabalhar uma área, como agora, por exemplo, estaremos nos dedicando à área da infância. Então, a organização de uma subcomissão, sobretudo para matérias que estavam há tanto tempo tramitando, parece que é um procedimento bastante adequado aqui realizado pela comissão. A nossa preocupação é que tenhamos aqui a apresentação de ideias, às vezes simplificadas, para problemas complexos. Em geral, as questões relacionadas ao avanço, ao enfrentamento à criminalidade que precisamos fazer no Brasil, se relacionam para melhor fazermos e fazermos com efetividade a questões que não estão abordadas no relatório e que talvez pudessem ter sido trazidas, mesmo, deputada Bia Kicis, mesmo não sendo objeto de trabalho de projetos de lei, talvez alguns elementos para melhorar o combate ao crime pudessem estar aqui colocados. Recentemente, inclusive, nós avaliamos um chamado pacote de combate ao crime. A deputada Margarete foi relatora. Com muita dedicação, uma série de medidas foram tomadas e outras foram rejeitadas, porque não se avaliou que pudessem contribuir, mas a Câmara dos Deputados tomou uma decisão importante para o enfrentamento ao crime. Se o objetivo da subcomissão era compilar os projetos de lei, aqui nós temos o cumprimento com concordância ou discordância, mas o relator cumpriu o objetivo com as suas convicções debatidas com a subcomissão. Nosso representante Paulo Teixeira nos trouxe estes elementos. Mas eu creio que a CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, poderia, nessa subcomissão, ter dado um passo além, sobretudo no que diz respeito à qualidade da perícia e do inquérito. Talvez, inclusive, resgatando matérias que, em diálogo e articulação com estas matérias que o relator dedicou-se, a subcomissão dedicou-se, pudessem melhorar a atuação do Estado brasileiro para enfrentar aquilo que a população vive, que é não ver uma boa qualidade nem da execução penal, nem da responsabilização penal. Digo isto porque nós, no Brasil, lidamos com uma realidade perversa. Nós temos que nos indignar com o fato de grande parte dos crimes do Brasil não encontrarem um desfecho de responsabilização efetiva dos criminosos. E onde é que nós temos aqui o problema concentrado? No tipo de inquérito e no desprezo à perícia técnica. Creio que nós devemos, em todos os sentidos, nos dedicar, como Câmara dos Deputados, para contribuir para a área da perícia. A perícia é a ação policial inteligente, que soma-se à investigação para dar concretude na prova, para que erremos menos,
para que acertemos mais na responsabilização das pessoas envolvidas em crime e que não podem ficar impunes. O que nós vemos ao longo dos anos é o fortalecimento de um discurso do populismo penal diante de governos ou mesmo ideologias que promovem um verdadeiro diminuição do Estado Social e um aumento do Estado Penal, para justificar de forma simples ou tentar apresentar soluções mirabolantes para problemas complexos. No caso da segurança pública, em especial, eu acho que é quase criminoso o achômetro, né? Porque aqui nós precisamos lidar com estatísticas, com dados, com ciência, com inteligência, inclusive. Aliás, sobretudo, com inteligência, para que a gente possa reverter os índices de criminalidade. O Brasil é um dos países com maior taxa de homicídios do mundo, maior que países em guerra civil. E, ao mesmo tempo, menos de 5% da população carcerária responde por crimes contra a vida. Diante de uma lógica de segurança pública que tem se transformado, que tem se mostrado falida ao longo dos últimos 30 anos, e que é potencializado pelos discursos de populismo penal. Eu ouvi atentamente os principais expoentes do populismo penal aqui na comissão, dizendo que o problema era aumentar penas, e aumentar penas, e aumentar penas, quando, na verdade, o que nos mostram as estatísticas, deputado Derrite, que nos últimos 20 anos triplicou a população carcerária brasileira. O Brasil é um dos maiores países com população carcerária, perdendo apenas para os Estados Unidos e para a China, se eu não me engano, a terceira maior população carcerária do mundo. E, ao mesmo tempo, aumentou os índices de violência, não diminuiu. Vejam vocês, boa parte dos presos são presos provisórios. 30%, em média, sequer passou por algum julgamento. Nós temos inúmeros casos de inocentes presos, que depois são libertados, mas a mácula de uma prisão na vida tem dificuldades para reinserção no mercado de trabalho, e também na forma como são conduzidas as penitenciárias brasileiras, boa parte delas comandada por facções criminosas. É quase uma escola do crime, em alguns lugares em que o Estado saiu e as facções criminosas comandam. Então, para a pessoa que está apenada, digamos assim, em algumas das penitenciárias brasileiras, sequer pasta de dente consegue se não se associa numa facção criminosa. Facção criminosa que depois cobra, dentro do sistema carcerário e na saída do sistema carcerário, o preço da proteção dentro de presídios superlotados. Faltam 312 mil vagas. Nós temos presídios que têm o triplo, às vezes o quádruplo da população carcerária. Eu conheço bem a realidade do Presídio Central, no Rio Grande do Sul, conheço bem a realidade do Madre Peretier, no Rio Grande do Sul, e conheço também da fase, que teoricamente seriam as medidas de privação de liberdade socioeducativas e que são presídios juvenis. Mas tem gente que acha que mandar o jovem da fase direto para o presídio central vai resolver o problema da criminalidade, quando, na verdade, vai piorar. Porque mesmo esses verdadeiros presídios juvenis têm taxa de reincidência menor do que os egressos do sistema carcerário. Embora, evidentemente, ainda esteja muito aquém do que a gente precisa como sociedade para garantir uma reinserção de fato, para garantir, primeiro, justiça, e a gente não pode confundir justiça com vingança. E nem pode imiscuir o debate da seletividade penal que existe no sistema carcerário brasileiro. Vejam vocês, nós estamos no país que a pessoa é presa com 500 quilos de cocaína num helicóptero e é tido como suspeito, solto e libertado. E um jovem negro da periferia preso com 20 gramas de qualquer substância tóxica e é imediatamente taxado pelos veículos de comunicação e pelo sistema penal como traficante. Quando, mesmo que seja usuário, não deveria ir para o sistema carcerário, muitos vão, mas mesmo que fosse, os aviãozinhos do narcotráfico, que são funcionais à gangue capitalista, que é o narcotráfico, porque hoje é um, amanhã substitui por outro, porque a vida não vale nada, né? Porque a pessoa pode ir, passar 15, 20 anos, em alguns casos, com maior pena do que pessoas que cometeram um crime contra a vida. Olha que insanidade a política de guerra às drogas que o Brasil leva a cabo, inspirado no modelo estadunidense, que também está falido. Mas mesmo que fosse aviãozinho do narcotráfico, os grandes traficantes não estão presos.
Os grandes traficantes que moram muito longe das favelas brasileiras, os que comandam as organizações criminosas, esses basicamente não são investigados. É um sistema que se retroalimenta transformando a criminalização da pobreza como regra, se retroalimenta transformando a lógica da guerra às drogas como uma guerra aos pobres, se retroalimenta fazendo com que mais de 50% da população carcerária responda em relação à lei de drogas, e embora a gente tenha 60 mil homicídios ano no Brasil, imagine, é muita gente. É muito fácil matar no Brasil. E é dolorido dizer isso, porque nem 7% desses homicídios viram responsabilização dos assassinos depois. Crimes como estupro. São 43 mil a média dos últimos atlas de segurança de crimes sexuais, né? Estupros. E é o crime que se estima, e vocês da área da segurança pública sabem mais do que eu, que seja o mais subnotificado, subtenente Gonçalo. Que só 10% das vítimas notifiquem, porque boa parte dos estupradores são da relação, porque tem uma cultura do estupro que ainda culpabiliza a vítima, porque é difícil de comprovação em alguns casos a vítima, no banco da vítima, se torna como se fosse ré, como aconteceu com a Marie Ferrer, que foi atacada pelo sistema judicial e pelo advogado de defesa. E, se é 10% só que é notificado, nós estamos falando quase de 500 mil de estupros ano no Brasil. E, de novo, menos de 5% da população carcerária responde por crimes como esse. O sistema carcerário e de segurança pública no Brasil está falido. É um sistema que prende muito e prende mal. Prende mal. Porque os grandes traficantes, os mandantes, os assassinos, os estupradores, não são a maioria da população carcerária e retroalimenta a seletividade, a criminalização da pobreza e também as facções criminosas. Eu conheço colegas da segurança pública que falam isso, da falência dos presídios e do comando das facções criminosas nesses lugares. E quer se retroalimentar esse modelo. Quer se dizer que o problema é colocar os jovens mais cedo nesse sistema. Para ser o quê? Para ser novos recrutas das facções criminosas? É para isso que quer? Para chegar numa taxa de reincidência de 70%, que é o que acontece no sistema carcerário brasileiro? É discurso fácil de uma cantilena enfadonha de quem não quer ir à raiz dos problemas. Porque todas as vezes que nós debatemos o problema da segurança pública, vem um corolário, uma mentira, de que o problema da segurança pública são os direitos humanos. Não é verdade. Os direitos humanos é o direito à alimentação, é o direito à informação, é o direito ao emprego, é o direito à dignidade humana. Inclusive, para resolver o problema da segurança pública, é preciso direitos humanos. Nós temos a convicção de que todo esse discurso, ele também tampa uma narrativa para tentar não ir à raiz dos problemas. Nós precisamos, no Brasil, de círculo completo de segurança. Precisa não ter duas portas de entrada nas forças de segurança, ter uma porta de entrada que valorize carreira. É preciso dar direitos aos trabalhadores da segurança pública e acabar com uma lógica de militarização, com uma hierarquia que violenta a base também dos PMs dentro das polícias. É preciso ter mais inteligência. É preciso ter integração no sistema de segurança. Eu conheço, subtenente Saga, quero aqui falar com meus colegas da Polícia Civil, meus amigos do Rio Grande do Sul. Fizeram um trabalho excepcional. Pelos policiais civis se criou uma viatura volante, que ia em casos de homicídio na hora que o homicídio acontecia. Sabe quanto aumentou a resolutividade dos casos? 70%. Porque no caso do homicídio, tu tem que chegar imediatamente, fazer a perícia, ver as pistas para ir atrás dos assassinos. O que aconteceu nessa experiência pioneira comandada pelos policiais e pelas policiais civis? O governo que entrou cortou a viatura volante porque tinha que cortar a gasolina. Então, para ter investigação completa, os assassinatos tinham que acontecer em horário comercial. Mas é um absurdo, porque é uma lógica de diminuição do Estado Social. E na diminuição do Estado Social, se retroalimenta a impunidade dos crimes de colarinho branco,
a impunidade dos crimes contra a vida, a impunidade dos crimes de corrupção. E, ao mesmo tempo, se fortalece uma lógica que já se mostrou falida. Nós não chegamos até aqui, nesse grau de violência que o Brasil tem, que, repito, é maior que em muitos países em guerra civil, por um conjunto de medidas equivocadas. Nós chegamos aqui por uma lógica do sistema, fortalecido por aqueles que querem piorar a guerra aos pobres, a criminalização da pobreza, mas também para aqueles que querem fazer discurso fácil através de um falso populismo penal que também nos trouxe até aqui. E são os mesmos que silenciam para a gente estar com uma população com 14% de desemprego. São os mesmos que silenciam diante de uma situação que o povo está comendo carcaça e tem que ir para a fila do osso. E esse sistema é capaz de soltar o filho do ricaço que mata um jovem atropelado andando de skate, que aconteceu no Brasil, o torta solto, e prender uma mãe que, infelizmente, tem que furtar pão porque não aguenta mais seus filhos com fome. É prisão que essa mãe precisa? Ou talvez políticas públicas para garantir emprego? Ou talvez garantia... Quando a gente fala de criança e adolescente, eu visitei quase todos, Derrite, os abrigos para criança e adolescente. Mais da metade das crianças nos abrigos que tinham triplo de lotação, abrigos que essas crianças que deveriam ter sido protegidas pelo Estado, muitas vezes estavam fora da escola, muitas vezes não recebiam a dignidade que o Estado deveria dar para essa criança e adolescente vítima da violência, mas muitos casos, mais da metade, era porque a família não tinha condições financeiras, embora tivesse afeto. E depois, sabe o que o sistema faz? Quando essa criança faz 18 anos e não é adotada, porque demora 5 anos o processo de adoção, e olha lá, abre a porta e manda andar. Aonde vai essa criança, subtenente Gonzaga? Onde ela vai acabar? Evasão escolar. Nós temos um problema de evasão escolar no Brasil. Tem pesquisas que mostram que a cada ano que a criança vai além da 5ª série, diminui 10% a chance de se envolver com a criminalidade. 10%! Qual é a política para combater a evasão escolar? Qual é a política para reverter o delay que tem na educação diante de uma pandemia que precarizou ainda mais a condição das crianças filhas da escola pública, das crianças trabalhadoras que não têm internet, né, boa parte delas? Então, é preciso discutir as coisas com seriedade. E eu me proponho aqui a discutir as coisas com seriedade. Este relatório, essa subcomissão, a quem eu respeito, e vocês sabem, nós fizemos debate, teve um viés. Um viés que é acelerar a lógica do populismo penal. Um viés de uma ideologia. Por isso, o relatório, evidentemente, não nos contempla e nós gostaríamos de fazer alguns debates de fundo. Primeiro deles, essa ideia do artigo 22, se eu não me engano, que é, na verdade, dar narrativa e um instrumento jurídico para aquilo que o Bolsonaro ameaçou 7 de setembro, quando disse que não era para cumprir decisão judicial inconstitucional, porque ele quer dizer o que é constitucional e não inconstitucional para fazer política para a base da extrema-direita que existe na sociedade. Para que tenha alguém, e que não vai acontecer, mas que haja brechas, que na Polícia Federal, quando haja uma investigação para prender o Daniel Silveira, que inclusive é usado no argumento do Carlos Jordi, não sou eu que estou inventando, os policiais federais não cumprem a decisão judicial e não prendam um delinquente, quando tem que ser preso, porque tem decisão judicial para prendê-lo. Não posso aceitar. Não é possível aceitar. Aliás, se é para falar sobre combate à impunidade, combate à corrupção, senhores e senhoras, nós temos que mandar prender não só o presidente da República e todos esses que cometeram crimes contra a vida, mas esse escândalo cruel que a Prevent Senior fez no Brasil, que fez tratamentos ilegais, que tratou pessoas como cobaia, que maquiou dados, que ameaçou médicos e médicas e que tinha um aval do governo em nome de uma política do tratamento precoce, que era a aposta deles de imunidade de rebanho, que fez o país perder milhares de vidas. Milhares de vidas. Vamos combater crime contra a vida? Tem que prender quem, lamentavelmente, ajudou o vírus no Brasil. São quase 600 mil vidas. 600 mil vidas. Então, nós não aceitamos esse discurso demagógico, falacioso e que não vai à raiz dos problemas. Nós temos propostas para as políticas de segurança pública e vamos fazer em cada um dos debates que se apresentarem a partir dos anteprojetos apresentados. Muito obrigada e eu não passarei do tempo.
Muito obrigada, deputada Fernanda. Com a palavra.